Olá, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre o pacto de Deus com o homem. E lembrando aqui, o conceito que trabalhamos de pacto é um estudo fielmente bíblico, não é um estudo, uma invenção de doutrina. Então, se você quer verificar, conferir, é, nós estamos deixando aqui gravado e desafiamos você a fazer um estudo com honestidade bíblica, exegética, acadêmica, histórica, teológica, e verificar, conferir se nós estamos impondo a nossa interpretação à Bíblia ou se nós estamos nos submetendo à interpretação que a Bíblia faz dela mesma e de suas doutrinas. Então, nós vimos aqui, e para você conferir, o conceito bíblico de pacto. Nós vimos sobre o que é o cortar-pacto, né? Nós vimos o conceito como sendo uma aliança de sangue eterna, estabelecida antes da fundação do mundo, no Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, um vínculo soberanamente administrado, um vínculo de sangue, uma aliança de sangue, soberanamente administrado, que tem promessas e deveres, e essa aliança no tempo é revelada por meio de 6 pactos: o pacto com Adão, o pacto com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e com Jesus. E esses pactos representam esse único pacto eterno. No tempo, nós vimos que tem esses 6 pactos, como eu disse, e mostramos porque didaticamente, nesse estudo, nos concentramos em 2 pactos, com Adão e com Jesus, porque eles são os representantes federais, os representantes de um povo, e, portanto, tudo que esses cabeças desses pactos fizessem de positivo ou negativo teriam repercussão em toda a descendência, em todo o povo que descenderia ou nasceria dele, enfim, que dependeria dele. No caso de Adão, repercutiria em toda a sua posteridade, e foi o que aconteceu. Adão quebra o pacto e esse pacto repercute em todos nós, por isso tantas doenças, mortes, tantas enfermidades, tantas injustiças, tantas dores, né? Tanto mal na alma, no corpo, tanta miséria nos nossos bens, nos nossos negócios, na nossa família, na sociedade, na história da humanidade. Será sempre assim, ainda que o homem arrogantemente queira admitir o contrário e acreditar no contrário, e queira se provar diferente disso, e mostrar que o mundo é possível ser um lugar sem problema, de paz, e que o ser humano vai chegar a criar, construir essa realidade tão perfeita e maravilhosa. Mas isso não vai acontecer. As guerras estão aí, pandemias, já passamos por uma recentemente, e tantos outros problemas, né? Então, as injustiças na justiça e inversões de valores, e as coisas só pioram, né? A educação corrompida, as crianças sendo perseguidas e mortas, famílias também, bandidos sendo liberados, pessoas inocentes sendo presas. Todo esse caos mostra nada mais nada menos do que o ser humano é perverso mais do que ele imagina, e sem Jesus Cristo não haverá salvação. Então, isso é a consequência da quebra do pacto com Adão. Nós nascemos numa aliança maldita, quebrada e tudo mais. Mas o segundo pacto, que é o pacto com Jesus, segundo nessa ordem dos 2, né, não na ordem dos 6, obviamente, é o pacto da redenção, é o pacto da salvação, e diferente do primeiro pacto, onde todos pecaram, todos são culpados, né, todos se rebelam contra Deus. O segundo pacto tem uma repercussão na vida de todos os eleitos por meio da obediência de um só homem. Então isso é maravilhoso, é algo assim de um valor incalculável. Então nós vimos essas questões, vimos o que faz parte de um pacto, né? Um pacto tem que ter os seguintes elementos, ou apresenta nas escrituras os seguintes elementos: as partes, a promessa, as condições, a penalidade e a penalidade. Então é o que tem lá com Adão, e nós vimos que uma vez que o homem
quando se rebela contra Deus, quando cai, quando quebra esse pacto, se torna incapaz de ter vida por meio deste pacto, porque ele se tornou mais que cego, surdo e mudo para as coisas de Deus e para Deus. Ele se tornou morto espiritualmente. Então, aprove ao Senhor fazer um segundo pacto, e aqui a gente lembra que segundo pacto na ordem cronológica do tempo, mas isso se refere ao pacto que é eterno, né? Que já foi estabelecido na eternidade, comumente então chamado de pacto da graça, por meio do qual Deus gratuitamente oferece aos pecadores vida e salvação mediante o seu Filho Jesus Cristo, requerendo deles, Deus exige deles a fé nele, para que possam ser salvos, e promete dar o Espírito Santo a todos quantos são ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer em Cristo, né? A crer na pregação do Evangelho, na mensagem de salvação por meio de Cristo. Então, Deus fez esse pacto chamado de pacto da graça, e é chamado assim, didaticamente, em contraste com o pacto com Adão, que é chamado de pacto das obras, não que não houvesse graça, porque o pacto com Adão tem a exigência da nossa obediência. E esse segundo pacto não desconsidera a nossa obediência, ele será mais exigente com a nossa obediência, porém, ele depende da obediência de Cristo. A garantia não é a nossa obediência, mas a obediência de Cristo. Com isso, não quer dizer que esse pacto está, então, fazendo vistas grossas à nossa obediência. Não, como eu disse, ele vai exigir mais ainda da nossa obediência. Porém, a exigência é tão elevada que é por meio da obediência de Cristo. Cristo é que é o perfeito, e ele então cumpre as exigências desse pacto, e para fazermos parte desse pacto, como aqui nós já vimos, né, Deus exige uma fé que o ser humano não pode ter, uma fé perfeita, vinda de Deus. Então Deus promete dar o Espírito a todos os que ele ordenou para essa vida, para que o Espírito possa dispor essa mente, esse coração, e habilite-os a crer, né? Então, esse foi o assunto. E um outro foi que o pacto da graça é frequentemente apresentado na Escritura pelo nome de testamento. Então nós aprendemos ali o que é o testamento, quem é o testador, que o testamento é a expressão da vontade do testador, Jesus é o testador, e a morte do testador é a validação do testamento. O testamento entra em vigor com a morte do testador, que foi o que aconteceu com Cristo. Então, a herança eterna, com todas as coisas a ela pertencentes, ficam legadas neste pacto para aqueles que foram destinados à vida a partir da morte de Cristo. Então, nós vimos essas lições e coisas relacionadas a isso, mostrando qual é o entendimento correto, bíblico. Vimos em comparação com outros entendimentos famosos, bastante conhecidos, mas que não tem fundamentação bíblica, portanto, não devem ser aceitos, adotados como verdades de Deus. Então, por último, nós ficamos de ver com relação a... Só para relembrar, antes de ver por último essa aqui, deixa eu apenas repassar, cadê aqui, os pontos que nós separamos, né? É que na base da redenção humana há um pacto eterno ou conselho pessoal entre o Pai, representante de toda a deidade, e o Filho, que assumiria na plenitude do tempo um elemento humano em sua pessoa e representaria todos os seus eleitos como seu mediador e fiador. As Escrituras tornam bastante óbvio que o Pai e o Filho tiveram esse entendimento definitivo quanto ao quem seria salvo, ao que faria para salvá-los, quanto a como a salvação pessoal deles seria efetuada, quanto a todas as bênçãos e vantagens que seriam envolvidas na salvação deles, e quanto a certas recompensas oficiais que caberiam ao mediador em decorrência de sua obediência, né? Então nós vimos isso, nós vimos sobre a promessa deste pacto, de toda a preparação necessária de Cristo para a sua obra, o apoio em sua obra, uma gloriosa recompensa em sua própria pessoa,
antrópica, né? Então é um ser humano que é Deus, né? Como mediador, em um ser humano 100% homem, e em confiar a sua mão, Deus confiando a mão do Filho, a administração universal de todas as preciosas graças e bênçãos do pacto. Então essa foi a promessa. E nós vimos, ainda tem um ponto aqui, né, na salvação dos eleitos, inclusive essa foi uma outra gloriosa recompensa. A salvação dos eleitos, inclusive todas as provisões gerais e especiais da graça, tais como a regeneração, justificação, santificação, perseverança e glória. E a terceira foi a condição deste pacto, que esse mediador nasceria de uma mulher, sujeito à lei, que assumiria e desempenharia no interesse de seus eleitos todas as condições rompidas e todas as responsabilidades incorridas no pacto das obras, e a prestação e prestaria aquela perfeita obediência, que é a condição da promessa do antigo pacto, sofreria a penalidade da morte incorrida pela quebra do antigo pacto. E nós paramos aqui para ver, o que nós veremos aqui rapidamente, o quarto, que é justamente sobre Cristo como rei medianeiro. Cristo é um rei, é o rei de Deus, e ele é o rei medianeiro, que intermedia a relação entre duas partes ofendidas inimigas, né? Deus é inimigo dos homens, os homens são inimigos de Deus. E Deus é inimigo dos homens porque ele é bom e os homens são maus. Então não pode Deus aprovar, ter amizade com aquilo que é mal, porque Deus é bom, né? E quem é bom não faz amizade com quem é mal. Então sempre haverá inimizade entre luz e trevas. E o rei medianeiro administra a seu povo os benefícios do seu pacto, justamente para mediar. Ele é o advogado entre Deus e os homens, e não é que ele é dado por Deus para fazer vistas grossas e a um grupo de pessoas e então adotá-los como seus e tudo mais. Não é isso. Deus, que não pode deixar o culpado sem punição, pune os culpados em seu filho, esse rei medianeiro, e esse seu filho, ao receber toda a punição, a justiça de Deus, agora exige, né, concede aos seus eleitos, ao seu povo, àqueles por quem ele morreu, as bênçãos exigidas por Deus para que eles possam responder positivamente diante desse pacto. E por sua providência, sua palavra e seu espírito, Deus os faz individualmente recipientes dessas bênçãos, consoante sua vontade. Tais benefícios ele oferece a todos os homens no Evangelho. Ele promete concedê-los sob a condição de serem recebidos. E no caso de seu próprio povo, ele opera neles a fé, quer dizer, é sempre a fé, né? Ele oferece a todos os homens, mas no seu povo, Deus opera a fé. E como seu fiador, se compromete por eles e faz o bem a tudo o que é interrompido ou comunicado através de sua agência. Em toda e qualquer esfera de nossa experiência, todo dever cristão é uma graça cristã, porque só podemos cumprir as condições de arrependimento e fé, por exemplo, quando nos é concedido por nosso fiador. Ninguém é tão bom para ter uma fé verdadeira, para responder com a fé verdadeira. Ninguém é bom para responder com arrependimento verdadeiro. Como disse o pregador Spurgeon, né? Um pastor batista do século passado, 18, 19, por ali, ele dizia que o arrependimento para a vida, estou tentando lembrar a frase exatamente, né? Mas tradução é assim: o arrependimento para a vida é uma flor muito rara para nascer no jardim do orgulho humano. Então veja, essa é a realidade. Esse arrependimento e essa fé são flores raras. Podemos usar a mesma frase para essas duas respostas tão elevadas, tão santas, tão perfeitas, que é o arrependimento para a vida e a fé salvadora. São flores raras para nascerem no jardim do orgulho humano. O coração humano não é capaz de produzir essas virtudes espirituais. Então, o próprio Deus concede, é concedido por Jesus Cristo, nosso fiador. Ele é quem paga nossas dívidas, nós vimos isso ontem, né? Paga todas as nossas dívidas e acredita para a eternidade aquilo que
nós precisamos, mas não merecemos. Todas as graças cristãs envolvem também os deveres cristãos, de modo que Cristo imediatamente nos adquire, Ele nos adquire a salvação e nos aplica. Olha que bênção! Nos manda agir e opera em nós a obediência. Ele manda obedecer, mas Ele opera essa obediência. Nos oferece graça e vida eterna sob condições e nos dá as condições e a graça e a vida eterna. Então Ele exige tudo, mas Ele faz tudo. E nós não somos inoperantes nisso, embora sejamos passivos em tudo o que precisamos dessa redenção. Nós somos passivos na fé, no arrependimento, na conversão, nós somos passivos. Mas quando ela chega a nós e nós respondemos positivamente, nós somos ativos depois que a graça nos alcança e nos habilita àquilo. Então, eu que me arrependo, eu que me converto, eu que tenho fé, eu que acredito, eu que confio, né? E eu me santifico. Porém, foi a graça e foi Cristo quem concedeu, ofereceu, mas também concedeu todas essas condições. O que Ele nos dá também espera que o exerçamos. Se Ele me deu fé, Ele quer que eu atue com a fé que Ele me deu. O que Ele nos ordena também nulo dá imediatamente. Se Ele exige uma obediência que a graça dele produz, é óbvio que é porque Ele nos deu essa capacidade, essa condição, a graça faz isso. É por isso que é muito clara a diferença entre quem é salvo e quem não é. É muito clara a diferença entre quem conhece a Cristo e quem não conhece a Cristo. É muito clara. Se não há amor verdadeiro, não há salvação. Se não há perdão verdadeiro, não há salvação. Se não há santidade, sem santificação ninguém verá Deus. Se não há prazer e amor por Cristo, não há salvação. E quando há, por mais que a mancha do pecado esteja obscurecendo, quando a palavra é proferida fielmente, ensinada, e o crente ouve a exortação, ele se arrepende e deixa. Então, visto pelo prisma de Deus, a fé e o arrependimento são os dons do Filho. Visto pelo nosso prisma, são deveres e graciosas experiências, os primeiros sintomas da salvação iniciada, instrumentos pelos quais mais graça pode ser obtida. Vistos em conexão com o pacto da graça, eles são elementos da promessa do Pai ao Filho, condicionada por sua obra medianeira. Vistos em relação com a salvação, são indícios de seu início e condições sine qua non, ou seja, não pode faltar de sua concretização final. Então, a presente administração desse pacto, efetuada por Cristo, num aspecto, obviamente contém uma analogia aproximada de um testamento ou vontade executada só em decorrência da morte do testador. E portanto, numa única passagem, nossos tradutores estavam certos em assim traduzir a palavra diateque, que lá em Hebreus 9, 16, 17, visto porém que Cristo é o mediador sempre vivo e constantemente ativo, e o mesmo ontem, hoje e para sempre, como diz o texto, essa palavra que expressa sua presente administração devia em cada um dos outros exemplos ser traduzida por dispensação em vez de testamento. Então nós temos 2 Coríntios 3:6, 14, Gálatas 3:15, Hebreus 7:22, 12:24, 14:20, entre outras passagens. Então foi o que nós vimos nesse tema, né, do quarto ponto a respeito, finalizando aí uma parte do estudo, e em seguida nós teremos o estudo sobre este pacto no tempo da lei, que não foi distintamente administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, ele foi administrado por meio de promessas, profecia, sacrifício, circuncisão, o cordeiro pascal e outros tipos de ordenanças entregues ao povo judeu. E eu já adiantei alguma coisa a respeito, né? Tudo prefigurando o Cristo que havia de vir, o qual foi naquele tempo suficiente e eficaz através da operação do Espírito para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por meio de quem receberam perfeita remissão dos pecados e a salvação eterna, e o qual se chama Velho Testamento, pelas sombras. E então eu expliquei que não há e nunca houve essa compreensão equivocada de que há o tempo da lei na Bíblia e há o tempo da graça. Não, tudo é lei e graça, e aqui nós estamos vendo como esse pacto naquele tempo era administrado, né? Mas é o pacto da graça, veja que é o mesmo pacto. E sob o Evangelho, quando Cristo a substância foi exibido, as ordenanças nas quais este pacto é administrado são a pregação da palavra e a administração do sacramento do batismo e da Santa Ceia,
os quais ainda que em menor número e administrados com mais simplicidade e menos glória externa, todavia neles ele se manifesta com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual, e todas as nações, tanto a judeus quanto a gentios, e é denominado no Novo Testamento, de Novo Testamento, né? Não há, pois, dois pactos da graça de substância diferenciada, mas um só e o mesmo sob várias dispensações. Isso nós vamos, então, agora aprender no próximo, na próxima gravação, mas eu já adianto aqui para vocês, para que haja, então, a continuação do tema, do estudo do tema, e você saiba por onde nós vamos caminhar. Bom, que nós aqui encerramos e desejamos que Deus possa usar esse estudo para abençoar a vida de cada um que acompanhar aqui no nosso canal esse tema tão importante, e que você que não está ainda no pacto da graça de Deus com Cristo possa se arrepender enquanto é vida e possa crer em Cristo verdadeiramente, como dizem as Escrituras, possa se arrepender, experimentar o verdadeiro arrependimento e a verdadeira fé, e possa viver para Cristo fielmente em todas as suas exigências, as exigências de Cristo, de Deus, da graça, dando inconfundíveis evidências de que você o conhece, e possa, quando ele voltar ou quando você partir, ter um encontro maravilhoso de criatura com o seu Criador. Que Deus então nos abençoe.